André tinha 28 anos, estava desempregado há meses e contava cada euro com aquela precisão dolorosa de quem sabe exatamente quanto tem e exatamente quanto falta. Naquela terça-feira de manhã, a caminho de mais uma entrevista de emprego em Lisboa, encontrou no chão uma carteira recheada que ninguém o tinha visto apanhar. O que ele fez a seguir mudou completamente a trajetória da sua vida, mas não da forma que estás a pensar. Há pessoas que passam a vida inteira a mandar currículos, a fazer cursos, a conhecer as pessoas certas, e continuam no mesmo sítio. André não fez nada disso. Fez algo muito mais simples e muito mais raro. Tomou uma decisão em 3 segundos numa rua movimentada de Lisboa que ninguém à sua volta viu acontecer. E essa decisão abriu uma porta que ele nem sabia que existia. Fica até ao fim, porque o que aconteceu depois vai fazer-te questionar tudo o que pensa saber sobre como a vida realmente muda. Anos e aquela sensação incômoda de quem sente que a vida está a passar enquanto ele fica parado a ver. Não era por falta de vontade, era por falta de oportunidade, que é uma coisa completamente diferente e que muita gente confunde propositadamente para não ter de sentir empatia. Tinha sido dispensado do último emprego numa sexta-feira de tarde, daquelas dispensas frias com um envelope e um aperto de mão que não olha nos olhos. E desde então os meses foram passando com aquela lentidão específica dos dias em que não há nada concreto para fazer mas há tudo para pensar. Morava num apartamento pequeno no Barreiro com a mãe, uma mulher que nunca reclamava mas cujos olhos diziam coisas que a boca tinha demasiada dignidade para verbalizar. E era exatamente esse silêncio dela que pesava mais do que qualquer palavra poderia pesar. O dinheiro era contado com aquela precisão dolorosa de quem sabe exatamente quanto tem e exatamente quanto falta. André controlava cada euro com uma atenção que nunca tinha precisado de ter antes, daquele tipo de consciência financeira que não vem de livros de gestão mas de necessidade pura e dura. O subsídio de desemprego cobria o essencial mas deixava uma margem tão fina que qualquer imprevisto se tornava uma crise. E os imprevistos, como toda a gente que já passou por isso sabe bem, têm uma tendência irritante de aparecer exatamente quando menos se pode lidar com eles. Mandava currículos todos os dias, ia a entrevistas de vez em quando, ouvia os nãos com aquela compostura de quem aprendeu que desmoronar não resolve nada, e voltava para casa com aquele peso específico no peito que só quem já ficou desempregado durante muito tempo consegue reconhecer sem precisar de explicação. Mas havia uma coisa em André que o desemprego não tinha conseguido tirar, e acredita, tentou. Era o caráter. Aquele conjunto de valores que a mãe tinha instalado nele desde pequeno com a paciência e a consistência de quem sabe que está a construir algo que vai durar muito mais do que qualquer emprego ou salário. Ela dizia sempre, naquele jeito direto e simples que era a sua marca: André, o que tu és quando ninguém está a ver é a única coisa que realmente te define. Ele ouvia, guardava, e ia vivendo com aquela frase algures dentro de si sem saber exatamente quando é que ia precisar de a aplicar de verdade. Mas esse momento estava mais perto do que alguma vez poderia imaginar. Foi numa terça-feira de manhã comum, daquelas que não avisam que vão ser diferentes, que André saiu de casa mais cedo do que o habitual para ir a uma entrevista de emprego na Reditus, uma empresa de tecnologia no centro de Lisboa. Apanhou o metro no Barreiro com aquela mistura de esperança e cautela de quem já foi a entrevistas suficientes para não se deixar entusiasmar demasiado antes do tempo. E quando saiu na estação do Rossio e começou a caminhar pela Baixa, viu algo no chão que o fez parar imediatamente. Era uma carteira. Grossa, de couro escuro, daquelas que tem aquele peso específico de quem carrega a vida toda dentro. Cartões, documentos, fotografias, dinheiro. André olhou à volta de forma instintiva, como toda a gente faz nesses momentos, à procura de alguém que pudesse ter deixado cair. Mas a rua estava cheia de gente anônima a andar em todas as direções sem prestar atenção a nada. Agachou-se, apanhou a carteira e abriu-a com aquele cuidado de quem está a mexer em algo que não é seu. O que viu dentro fez o coração acelerar de uma forma que não era excitação. Era o peso de uma decisão a formar-se em tempo real. Havia dinheiro, bastante dinheiro, mais do que André tinha visto junto num só lugar há muito tempo. Havia cartões de crédito, um bilhete de identidade com o nome e a fotografia de um homem mais velho, cartões de visita de uma empresa,
e numa das divisórias internas uma fotografia pequena e gasta de uma criança a sorrir com aquele sorriso sem dentes da frente que só as crianças de 6 anos conseguem ter. André ficou olhando para aquela fotografia por uns segundos que pareceram eternos. E foi exatamente ali, naquele segundo específico, que a decisão ficou tomada antes mesmo de ele a ter pensado conscientemente. Havia uma voz dentro de André naquele momento. Seria desonesto dizer que não havia, que lembrou que o dinheiro na carteira resolveria vários dos problemas imediatos que ele e a mãe enfrentavam. Que ninguém o tinha visto apanhar. Que a entrevista na Reditus podia não correr bem como tantas outras não tinham corrido. Que a vida tinha sido injusta com ele durante tempo suficiente para justificar uma pequena injustiça de volta. Essa voz existiu, durou talvez 3 ou 4 segundos, e depois foi substituída por outra. A voz da mãe, clara e direta como sempre foi. O que tu és quando ninguém está a ver é a única coisa que realmente te define. André fechou a carteira, procurou o número de telefone nos cartões de visita, e começou a ligar. O telefone tocou 3 vezes antes de alguém atender. Do outro lado havia uma voz grave, apressada, daquelas vozes de homem habituado a gerir muitas coisas ao mesmo tempo e com pouco tempo para cada uma delas. André explicou o que tinha encontrado com aquela simplicidade direta de quem não está à procura de elogios. Disse o seu nome, disse onde estava, disse que tinha a carteira e que podia devolvê-la onde fosse mais conveniente. Houve um silêncio do outro lado que durou talvez 2 segundos, mas que pareceu muito mais longo, como se a pessoa não estivesse à espera daquela chamada ou pelo menos não daquela forma tão direta e descomplicada. A voz voltou diferente, mais lenta, mais presente, com aquele tom de quem acabou de parar o que estava a fazer para prestar atenção de verdade. Combinaram encontrar-se meia hora depois num café na Rua Augusta, e André desligou o telefone e continuou a caminhar para a entrevista com a carteira no bolso interior do casaco. A entrevista na Reditus não correu bem, correu razoavelmente, daquele jeito ambíguo que não é recusa mas também não é entusiasmo, com sorrisos educados e perguntas estándar e aquele silêncio no final que diz vamos entrar em contato sem dizer mais nada. André saiu com aquela leveza resignada de quem já aprendeu a não construir castelos antes de ter os tijolos na mão. Apanhou um café num balcão qualquer e foi a tempo de chegar ao café da Rua Augusta antes do homem da carteira. Quando ele entrou, André reconheceu-o imediatamente pela fotografia do bilhete de identidade. Era um homem de uns 55 anos, bem vestido mas sem ostentação, com aquele ar de quem construiu o que tem com trabalho real e não com herança ou sorte. Chamava-se Dr. Mário Ferreira, disse quando se apresentou, e apertou a mão de André com uma firmeza que dizia mais do que qualquer palavra. O que aconteceu dentro daquele café nos 20 minutos seguintes foi uma daquelas conversas que parecem simples por fora mas que carregam um peso enorme por dentro. O Dr. Mário abriu a carteira, confirmou que estava tudo intacto, e olhou para André de uma forma direta e avaliadora que não era desconfortável mas que não deixava margem para fingimento. Perguntou o seu nome, onde morava, o que fazia. E André respondeu com aquela honestidade desarmante de quem não tem nada a esconder nem nada especialmente impressionante para mostrar. Disse que estava desempregado, que tinha ido àquela entrevista de manhã, que vivia no Barreiro com a mãe, que mandava currículos todos os dias. O Dr. Mário ouviu tudo em silêncio, com aquela atenção de quem está realmente a ouvir e não apenas à espera da sua vez de falar. E quando André terminou ele ficou quieto por uns segundos antes de dizer que queria fazer uma coisa por ele. Mas André ainda não sabia o que isso significava na prática. O Dr. Mário Ferreira não era apenas um homem bem vestido com uma carteira cara, era o fundador e administrador da Ferreira e Associados, uma empresa de consultoria financeira com escritórios em Lisboa, Porto e Madrid que empregava mais de 200 pessoas e que tinha sido construída ao longo de 30 anos com aquela combinação específica de visão, trabalho e caráter que separa os negócios que duram dos que desaparecem. Era um homem que tinha começado do zero, que conhecia o peso real da dificuldade porque a tinha carregado nos próprios ombros durante anos, e que por isso mesmo tinha desenvolvido ao longo da vida um radar muito apurado para reconhecer nas pessoas aquilo que os currículos nunca conseguem capturar completamente: o caráter. E o gesto de André naquela manhã tinha dito mais sobre ele do que qualquer entrevista de emprego alguma vez poderia dizer. 3 dias depois da conversa no café da Rua Augusta, André recebeu uma chamada de um número que não reconheceu.
Era a assistente do Dr. Mário a informar que havia uma posição disponível na Ferreira e Associados para a área de apoio operacional, que o salário era bastante acima do que André alguma vez tinha recebido, e que se estivesse interessado podia aparecer no escritório na segunda-feira seguinte para tratar da papelada. André ficou em silêncio por uns segundos que a assistente provavelmente interpretou como hesitação, mas que na verdade eram o tempo que ele precisou para perceber que não estava a sonhar. Disse que sim, claro, com aquela voz controlada de quem está a tentar não deixar transparecer que o coração estava a bater o dobro do normal. Desligou o telefone e ficou sentado na cadeira da cozinha em silêncio durante os minutos enquanto a mãe o olhava da porta com aquele sorriso de quem percebeu tudo sem precisar de ouvir uma palavra. Mas a recompensa que o Dr. Mário deu a André não foi apenas o emprego. E é importante perceber isso porque seria muito simples e muito limitado reduzir esta história a uma transação, um gesto honesto trocado por um contrato de trabalho. O que o Dr. Mário fez foi algo mais raro e mais valioso do que isso. Tornou-se uma espécie de mentor silencioso, daqueles que não fazem grandes discursos mas que aparecem nos momentos certos com as perguntas certas e as portas certas abertas. Convidou André para almoços ocasionais onde a conversa nunca era sobre trabalho mas sobre visão, sobre valores, sobre a forma como as pessoas constroem algo duradouro a partir de nada. E André absorvia tudo com aquela atenção faminta de quem percebe que está a receber algo que não se compra em lado nenhum. Acesso ao pensamento de alguém que já percorreu o caminho que ele ainda estava a começar. André entrou na Ferreira e Associados numa segunda-feira de outubro com aquela pontualidade de quem não quer desperdiçar um segundo do que sabe ser uma oportunidade real. Chegou 20 minutos antes da hora, não por nervosismo mas por respeito. Respeito pelo lugar, pela oportunidade e pelo homem que a tinha criado. Nos primeiros meses trabalhou com uma dedicação que não passava despercebida a ninguém, não porque estivesse a tentar impressionar alguém mas porque havia dentro de André uma gratidão que se traduzia naturalmente em excelência. Daquele tipo de gratidão que não precisa de ser dita em voz alta porque se vê em cada detalhe do trabalho que a pessoa entrega. Os colegas repararam, os superiores repararam. E o próprio Dr. Mário reparou com aquela satisfação silenciosa de quem apostou numa pessoa e está a ver a aposta confirmada dia após dia. Em menos de um ano André tinha sido promovido pela primeira vez, não por favoritismo, mas por mérito tão evidente que seria impossível ignorar sem ser injusto para todos os outros. A promoção veio com mais responsabilidade, mais exposição dentro da empresa e um salário que permitiu finalmente a André e a mãe saírem do apartamento pequeno do Barreiro para um lugar maior, mais luminoso, num bairro onde a mãe podia ter o jardim que sempre quis e nunca tinha podido ter. Ela entrou na casa nova numa tarde de sábado, foi direta à varanda, olhou para o pequeno jardim lá embaixo e ficou em silêncio por uns segundos antes de se virar para o filho com aqueles olhos que diziam tudo. Sem dizer nada, e André percebeu naquele momento que aquela cena específica era a razão real por trás de todo o esforço. Muito mais do que qualquer título ou salário alguma vez poderia ser. A virada de vida de André não aconteceu porque ele encontrou a carteira certa no sítio certo à hora certa. Essa é a leitura superficial e preguiçosa da história. Aconteceu porque no momento em que ninguém estava a ver, em que a tentação era real e a necessidade era genuína, ele escolheu ser exatamente a pessoa que a mãe sempre disse que ele era. E essa escolha, esse segundo de decisão numa rua movimentada de Lisboa numa terça-feira de manhã, criou uma cadeia de consequências que nenhum planeamento, nenhum currículo e nenhuma estratégia de carreira poderia ter produzido. André percebeu que o caráter não é apenas uma virtude abstracta que se admira nos outros, é a ferramenta mais prática e mais poderosa que uma pessoa pode ter, porque abre portas que nem sequer sabes que existem até estares do outro lado delas. André costuma contar esta história com aquela simplicidade desarmante de quem não está à procura de impressionar ninguém. Conta-a como se fosse uma coisa óbvia, como se qualquer pessoa no seu lugar tivesse feito exatamente o mesmo, e é exatamente essa naturalidade que torna a história tão poderosa para quem a ouve. Porque a verdade é que nem toda a gente teria feito o mesmo. Há pessoas que teriam ficado com o dinheiro e convencido a si próprias de que a vida lhes devia aquilo. Há pessoas que teriam devolvido a carteira mas guardado o dinheiro. Há pessoas que teriam hesitado tanto que a decisão teria sido tomada pela inércia e não pelo caráter. André não hesitou. E não hesitou não porque fosse extraordinário mas porque havia dentro dele uma clareza sobre quem queria ser que era mais forte do que qualquer necessidade imediata. E essa clareza,
construída ao longo de anos pela mãe com paciência e consistência, foi a coisa mais valiosa que alguém alguma vez lhe deu. A lição mais profunda que André retira daquele dia não é que a honestidade compensa. Essa é uma leitura demasiado transacional e demasiado perigosa, porque implica que se a honestidade não compensasse ela não valia a pena. A lição verdadeira é mais simples e mais exigente do que isso. É que o caráter não é algo que se ativa quando é conveniente e se desliga quando custa. É algo que se é ou não se é, em todos os momentos, especialmente nos que ninguém está a ver. André poderia ter ficado com aquela carteira e nunca ter sofrido nenhuma consequência visível. Mas teria perdido algo que não tem preço e que uma vez perdido é muito difícil de recuperar: a capacidade de se olhar ao espelho sem precisar de desviar o olhar. E há pessoas que vivem a vida inteira sem perceber que estão a pagar esse preço todos os dias sem saber. Hoje André trabalha na Ferreira e Associados há quase 4 anos, tem uma carreira que nunca teria imaginado possível naquela terça-feira de manhã no metro do Barreiro, e almoça ocasionalmente com o Dr. Mário com aquela cumplicidade específica de duas pessoas que partilham uma história que não precisa de ser recontada porque está sempre presente. A mãe tem o jardim, André tem a carreira, e ambos têm algo mais raro e mais importante do que qualquer uma dessas coisas: a paz de quem sabe que o caminho foi construído com as pedras certas. Às vezes André passa pela Rua Augusta e olha para o sítio exato onde encontrou a carteira, e sorri sozinho com aquela satisfação tranquila de quem percebe que os maiores momentos da vida raramente avisam que estão a chegar. Simplesmente aparecem, disfarçados de terças-feiras comuns, à espera de que sejas a pessoa que sempre disseste que eras. A história do André acabou de passar pelos teus olhos, mas a verdadeira questão agora é o que ela acorda dentro de ti. Porque há um momento nesta história que não é sobre André, é sobre ti. É sobre aquelas decisões pequenas que tomas todos os dias quando ninguém está a ver. Aqueles segundos em que pode ser a pessoa que sempre disseste que eras ou podes encontrar uma justificação conveniente para seres outra. André teve 3 segundos. 3 segundos com uma carteira na mão, desempregado, sem ninguém a olhar, e escolheu. Não escolheu pela recompensa porque não sabia que ia haver nenhuma. Escolheu porque era simplesmente quem era. E isso, no final de tudo, é a única coisa que ninguém te pode dar nem tirar. Então deixa eu fazer-te as perguntas que o André nunca precisou de responder em voz alta, mas que viveu na prática. Quantas vezes já adiaste uma decisão honesta porque o momento não era conveniente? Quantas vezes escolheste o caminho mais fácil quando ninguém estava a ver e disseste a ti mesmo que não tinha importância? E se tivesses de olhar para trás para todas essas pequenas decisões, o que verias? Porque a vida não é feita de grandes momentos dramáticos onde o caráter é testado em público com toda a gente a observar. É feita exatamente daqueles segundos silenciosos, daquelas terças-feiras comuns, daquelas carteiras no chão que ninguém mais viu. O caráter não é um luxo para quem tem a vida resolvida, é a ferramenta mais prática que existe para quem quer construir algo real. André provou isso não com um discurso mas com um gesto simples numa rua de Lisboa. E tu podes provar o mesmo, hoje, na tua própria vida, nas tuas próprias escolhas. Começa agora, não amanhã, não quando a situação melhorar, não quando tiveres menos pressão. Agora. E se quiseres continuar a ouvir histórias como esta, histórias que te fazem parar e pensar de verdade, subscreve o canal e ativa as notificações, porque a próxima história pode ser exatamente o empurrão que ainda te falta.